Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre oração subordinada adverbial, tá bom? Vamos lá? Então, vamos fazer uma recapitulação da aula anterior. As orações subordinadas adverbiais, elas possuem valor de advérbio ou de locução adverbial, tá bom? E funcionam sintaticamente como adjunto adverbial, tá certo? Ou seja, elas têm ali um valor de advérbio, certo? Porque elas fazem parte ali, por isso que é adverbial, né? Subordinadas a adverbial, ela tem esse valor de advérbio, tá? Ou então de locução adverbial, que pode ter ali dois advérbios juntos, né, dentro daquela oração, mas sintaticamente elas funcionam também como adjunto adverbial, que vai ali próxima, né? Próxima ali, juntando ali as orações, tá certo? Os tipos de orações subordinadas adverbiais, né? Elas são subdivididas em 9 tipos, nós vimos na aula anterior, né? Rapidamente aí, e cada uma delas expressa ali valores semânticos circunstanciais, ou seja, de acordo com a ideia da conjunção subordinativa ou uma locução conjuntiva. Então, ela vai ali exercer, expressar valores semânticos circunstanciais, ou seja, o seu significado vai depender das circunstâncias que elas vão exercer dentro daquele período, dentro daquela frase, ou seja, de acordo com o contexto, certo? De acordo com a ideia, como ele colocou aí, né? O texto trouxe aí para nós, tá bom? Da conjunção subordinada ou da locução conjuntiva, tá certo? E a própria sugestão semântica, quando falo de semântica, eu estou falando de quê? Falando de significado, né? Da ideia. E a própria sugestão semântica da conjunção subordinativa ou da locução conjuntiva nomeia os tipos de orações. Então, cada sugestão aí, cada contexto, né, que ela vai exercer dentro daquele período é que vai trazer o tipo, o nome dela dentro daquela sentença, dentro daquela oração. Então, dependendo do contexto, ela pode ser causal, ela pode ser comparativa, ela pode ser concessiva, tá? Ela pode ser condicional, conformativa, consecutiva, tá bom? Ela pode ser também final, proporcional, temporal. Então vai depender ali do quê? Da sugestão semântica que ela vai dar ali dentro daquele contexto, tá bom? Certo? Vamos lá? Então, nós temos aqui os tipos de orações subordinadas adverbiais, né? Temos aí as 9, que a gente já falou sobre elas, tá? O que elas expressam e as principais conjunções. Então, a causal, elas vão expressar causa ou motivo, tá? E as principais conjunções são o porquê, o pois, uma vez que, tá? A comparativa, ela vai expressar uma comparação, tá certo? E a principal conjunção é o como, tá bom? A concessiva é para expressar uma concessão, tá certo? E as principais conjunções são embora, ainda quando, mesmo que, posto que, tá? Condicional, para expressar uma condição. O se, tem até uma musiquinha do se, né? O se, que indica condição, tá? É uma oração subordinada adverbial ali, condicional, dentro daquele contexto, tá bom? Expressa ali condição. Caso, contanto, o que, né? Contanto que, desde que, tá bom? Conformativa, é de conformidade com alguma coisa, né? Conforme, o como também, tá? Vejam aí uma repetição, né? Consoante e segundo, tá? Consecutiva, de consequência. O que precedido de quê? De tal, de tanto, tão ou tamanho. Aí, geralmente é tão, alguma coisa que tanana, termina a sentença, né? Lembram dos exemplos lá da aula anterior, tá bom? Final, finalidade, né? A fim de que, para que, sempre já é para terminar alguma coisa, né? Para dar uma finalidade para a ideia que você está dando ali para aquele período, tá? Proporcional, de proporção mesmo, tá?
a proporção que, a medida que, e temporal, que é de tempo. Quando, enquanto, assim que, logo que, e por aí vai, tá bom? Podem tirar um print aí dessa tela, tá? Anotar no seu caderno, tá bom? Para vocês terem como parâmetro, como exemplo, tá certo? Vamos seguir? Vamos para os nossos exercícios do dia. Olha lá. A favor da alimentação, né, slow food, né, a favor da alimentação com prazer e da responsabilidade socioambiental, o slow food é um movimento que vai contra o ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas hoje. O ritmo fast food, que valoriza a rapidez e não a qualidade. Traduzido na alimentação, fast food está nos produtos artificiais, que apesar de práticos, são péssimos à saúde, muito processados, muito distantes da sua natureza, como dos lanches cheios de gorduras, os salgadinhos e biscoitos convencionais, etc, etc. Agora, vamos deixar de lado o fast e entender melhor o slow food. Segundo esse movimento, o alimento ele deve ser bom, tão gostoso que merece ser saboreado com calma, fazendo de cada refeição uma pausa especial do dia, limpo, bom à saúde do consumidor e dos produtores, sem prejudicar o meio ambiente nem os animais, justo, produzido com transparência e honestidade social e de preferência de produtores locais. Deu para ver que o slow food traz muitas coisas interessantes para o nosso dia a dia. Ele resgata valores tão importantes, mas que muitas vezes passam despercebidos. Não é à toa que ele já está contagiando o mundo todo, inclusive o nosso país. Tá certo? Vamos para a questão. Algumas palavras funcionam como marcadores textuais, atuando na organização dos textos e fazendo-os progredir. No segundo parágrafo desse texto, o marcador agora, tá? No segundo parágrafo aqui desse texto, ó, o marcador agora, veja ali, etc, etc. Agora vamos deixar de lado, tá? Viram ali? Esse marcador agora, ele vem para quê? Para definir ali o momento em que se realiza o fato descrito na frase, sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo, promove uma comparação que se dá entre dois elementos, indica uma oposição que se verifica entre os textos anterior e o seguinte, ou delimita o resultado de uma ação que foi apresentada no trecho anterior. Vamos ver? Ele sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo. Note que nem sempre a palavra ela expressa o mesmo valor, é preciso avaliar o contexto de uso, tá bom? Trazendo aqui de novo o contexto para que vocês sempre tenham isso em mente. O contexto é que vai determinar o valor, a semântica ali daquela expressão, tá? O nomezinho dela na hora da gente avaliar, tá? Vamos lá. Então, vamos classificar aqui as orações subordinadas adverbiais de acordo com as alternativas dadas. Oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo e reduzida de gerúndio. Mesmo sem perceber, contribuía para a minha felicidade. E aí? Essa é uma oração que? Reduzida de infinitivo. O verbo perceber ali termina em ER, tá? Terminando de jantar, vá para a cama. E aí? Reduzida de gerúndio, né? Mesmo não sendo rico, almoçava fora todos os dias. Essa oração é o quê? Reduzida de gerúndio, sendo ali, ó, terminando em endo, né? Era tão ingênuo a ponto de acreditar em fadas. Acreditar é o verbo, termina em AR, então é reduzida de infinitivo. Percebendo o perigo, ligou para a polícia. Percebendo, endo, vejam aí, oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, tá bom? Então vejam aí alguns exemplos, tá? Olhem aí os verbos, quem determina sempre é o verbo, tá bom? Vamos para a próxima. Observe o uso da conjunção
da conjunção causal nas frases abaixo e relacione as colunas quanto à relação sintática estabelecida pela oração subordinada apresentada por ela. Tá? Pedro não foi tão atencioso como deveria. B. Como ninguém respondeu meu e-mail, resolvi ir à empresa pessoalmente. Fiz o tratamento como determinou o médico. Vejam aí que ele está usando o mesmo elemento, né? O como, tá bom? Para as 3 orações. E aí, será que é a mesma resposta para todas? Vamos ver. Vamos trazer o foco para onde? Para o contexto. O contexto é que vai determinar, tá bom? Então, a oração subordinada adverbial causal. Qual dessas aí exprime aí uma causa? Letra B. Como ninguém respondeu meu e-mail, resolvi ir à empresa pessoalmente. Né? É uma causa. Trouxe aí um efeito para ela, né? E a oração subordinada adverbial comparativa, que exerce uma comparação, que é realmente a função aí, a principal, né, dessa expressão do como, lá naquela tabelinha anterior que a gente viu. Quem é? A letra A. Pedro não foi tão atencioso como deveria. Tá? É uma oração subordinada adverbial comparativa. E uma oração subordinada adverbial conformativa seria a letra C. Fiz o tratamento como determinou o médico. Tá? De conformidade aí com a determinação que o médico deu para ele. Então vejam que uma mesma expressão, a mesma palavrinha, dependendo do contexto que ela é utilizada, ela pode ter aí várias funções ali dentro daquele texto. Ela não vai ser só o como a gente aprendeu lá naquele quadro, que ele pode ser comparativo, né? Sempre ele vai ser usado ali, na maioria das vezes, como oração subordinada adverbial comparativa, né? Mas vocês observem aí que já foi usado de 2 formas diferentes, como causa e como conformidade, tá? Para vocês observarem que o contexto é que determina, tá certo? E aqui, leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder essa questão. Então, os peixes jovens já não eram mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. As palavras destacadas indicam respectivamente o quê? E aí? Vejam aí que também é o contexto que vai determinar, tá? Vamos ver. Vai determinar, o para ali exerce uma finalidade, né? Nas margens lodosas para ver se funcionava, bateu ali uma finalidade. O primeiro como é uma comparação, funcionava como patas, né? Tá comparando as nadadeiras com patas. O outro como já é uma conformidade, já se conformou, né? E o mas ali é uma oposição, mas ele já se opôs ali, né? Precisamente naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, tá? Para rever essa e outras aulas. Até mais!